Abel, tudo bem? Boa noite, um feliz ano novo, Bruno Milhose, Rádio Bandeirantes. Abel, iniciando o Campeonato Paulista com um time um pouco diferente do que teve no ano passado, isso faz parte do planejamento de um rodízio, algo que já aconteceu anteriormente nessa competição, e dentro disso queria te ouvir também uma avaliação sobre essa estreia, sobre os jogadores que chegaram agora, caso do Marlon Freitas, e também dos garotos que tiveram a oportunidade. Olha, o que tu viste foi a equipa do Palmeiras. Nós o ano passado fomos rodando a equipa em muitos momentos, sobretudo no início do ano, tentando dar tempo a todo mundo, jogando duas equipas. Tivemos que internamente ter muitas reuniões, perceber os jogadores que estavam com bateria acima dos 15, 20%, porque quando tu tens um período de férias, de descanso merecido pela intensidade que é o futebol brasileiro, tu tens que descansar mentalmente, a única forma é dar folgas. E acho que tivemos bem, como te disse, em 4 dias apresentar esta dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre com as melhores decisões, mas gostei muito, sinceramente estou muito feliz pelo aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, eu disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. E foi uma grande contratação do Barros e da Leila e muito... Para a imprensa analisar, para o torcedor analisar, é preciso entender o que se passa na cabeça do treinador e no planejamento que vem pela frente. Como você disse, uma pré-temporada de 4 dias, vamos lá, não tem pré-temporada, o calendário começou, aí está, e é o desafio que vocês têm pela frente. Quando que a imprensa e o torcedor de modo geral vai poder olhar e falar assim, o Palmeiras está fisicamente com a pré-temporada completa? Porque, de modo geral, são 30 dias. E você vai ter que fazer essa pré-temporada com os jogos acontecendo. Como que está o planejamento e quando vai dar para olhar e falar, o Palmeiras cumpriu a pré-temporada, mesmo tendo jogos em meio a ela? Acredito em 4, 5 semanas. Agora, por exemplo, o GFT vai demorar mais tempo porque teve uma lesão. O Vitor Roque no treino teve uma entorse no tornozelo. O Filipe Anderson está fora. O nosso Paulinho está fora. O Lopes chegou gripado, muito gripado. O Facundo teve um problema físico no treino. Eu gostava muito de dar respostas. Eu prometo que um dia que eu parar, eu faço reuniões para vocês perceberem tanto como eu e para errarem também como eu erro, que também faz parte. Mas isto não, eu não te consigo, com 4 dias de preparação, isto vai ter que ser avaliado. A primeira coisa que eu fiz, para tu ficares a saber, quando cheguei, foi reunião com o núcleo de performance e o mais rápido possível querer saber, mais de tudo, a resistência, a força e a velocidade dos nossos jogadores. É a primeira coisa. E depois fazer exatamente no jogo, uma bateria. Estou a ver a bateria do celular. Quanto é que está cada um neste momento? E é normal, depois de um período de descanso, os jogadores não estão preparados. Vocês dizem que o condicionamento físico não pode ser o mesmo com 4 semanas, 5. Eu acredito, a minha experiência diz-me que em 4 ou 5 semanas, os jogadores que não perderem esta primeira fase estão prontos. Só que infelizmente, em função das lesões que nós vamos tendo, isto é um perigo, mas é o que é. Fazer 4 jogos, ao final de 4 jogos, pôr os jogadores neste nível de exigência, e não está em causa a qualidade técnica. O Palmeiras é disparado tecnicamente muito melhor do que a portuguesa, com todo o respeito, só que o futebol de rendimento não se vive só de técnica, vive técnica, tática, física e a parte mental, né? E depois quando juntamos a isto o espírito de grupo, aí tu tens um elenco pronto para competir. Nós vamos tentar preparar a nossa equipa nesses quesitos e acredito, como tu disse, aqueles que não perderem a pré-época, que em 4 semanas estarão prontos ou com a bateria cheia. Tá bem? Abel, aqui no fundo, boa noite. Essa é a 6ª temporada que você inicia como técnico do Palmeiras. Eu queria saber de que maneira você sente que você mudou nesse período todo, de que maneira a sua visão, às vezes, a respeito do futebol brasileiro, do Palmeiras, enfim, dos desafios que você tem pela frente, e como você está encarando essa temporada de 2026, com que espírito? Desafio. Orgulho e orgulho ferido. E um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram o ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não. E espero que não se repitam. Mas daquilo que nós controlamos,
vamos, como te disse, vamos nos desafiar. E em relação à primeira pergunta, quem for atento sabe que ao longo destes 6 anos eu sempre fiz coisas diferentes. Mas entendo o futebol jogado, o futebol falado, a tática, as dinâmicas, é muito mais difícil de ser entendidas e se calhar dá poucos cliques que as pessoas não têm muito interesse em saber isso. É mais fácil o treinador criticou a arbitragem, ou o treinador pegou-se não sei com quem, ou os jogadores pegaram, só há um jogador dentro, vocês têm que dar informação, mas se vocês prestarem atenção, nós já fizemos de tudo aqui. Já fizemos saída a 3, já jogámos com a linha de 5, já jogámos de uma maneira que estamos a jogar um pouquinho diferente agora, vamos à procura acima de tudo desafiar a equipa técnica. Mas como te disse, no ano passado desiludidos, os torcedores desiludidos, a comissão técnica desiludida, a diretoria desiludida, mas sabemos aquilo que fizemos e sabemos mais de tudo o que não fizemos, aquilo que esteve no nosso controle e aquilo que não esteve no nosso controle. Portanto, este ano temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2020 ganhamos 2 troféus, 2021 ganhamos 1, 2022 ganhamos 3, 2023 ganhamos 1, 2024 ganhamos 1, 2025 não ganhamos nenhum, já para não falar nos vices, como eu vos disse o ano passado, há aqui uma consistência, há uma equipa que tem estado sempre a brigar e até para ficar em segundo, tu tens que lá chegar. Portanto, o que nós queremos agora é brigar até à final e ganhar títulos, é disso que nós nos alimentamos, é para isso que eu aqui estou e é isso que os nossos torcedores esperam de nós. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni, parabéns pela vitória. O Everton está de volta e o Carlos Miguel permanece como titular. Com a renovação do Lomba e algumas especulações de negociações do Everton, eu gostaria de saber se mesmo em um ano com muitos jogos para disputar, a negociação do considerado ídolo por muitos Everton é uma possibilidade ou um revezamento entre goleiros é mais provável? Obrigada. É assim, o Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe, como nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Como eu vos disse, o meu gosto é ter 2 jogadores por cada lugar ao mesmo nível e depois escolher. É uma posição que estou muito contente. Tenho o Everton, tenho o Carlos e tenho o Lomba. O Lomba traz-nos coisas que vocês não sabem porque não estão lá dentro e é um jogador que eu não abdico. Se tiver que não abdicar de um dos 3 ou de um dos 3 é dele, por toda aquilo que ele, por toda a experiência, por todo o exemplo, por tudo aquilo que ele representa para nós como grupo. Estava-te a dizer aqui que não adianta ter os melhores jogadores se tu não tiveres o espírito certo. E ele é um dos jogadores que contribui muito para aquilo que é um espírito de grupo, de cobrança, de exigência, de coragem, e é isso que nós queremos. E essa é uma posição. Eles vão ter a oportunidade de disputar o lugar e em competição, e depois o treinador vai escolher, que é para isso que eu aqui estou, escolher para tomar decisões difíceis para que o futuro do Palmeiras seja risonho. Abel, boa noite. Mariana Capra, da ESPN. Com a chegada do Marlon Freitas, como tu vê o posicionamento do Andrés para esse ano? Tu pretende usar ele como um 8, como ele foi no ano passado, ou tu pretende aproximar ele mais ao gol? Depende das lesões que eu tiver. Hoje jogou ponta por dentro quando entrou o Andrés, porque o Facundo não está, o Alá já estava com as pilhas em baixo. Mas ele pode jogar pela direita, pode jogar na 8. Eu pretendo jogar com ele por dentro, mas sei que é um jogador, pela experiência que ele tem. A posição que ele mais gosta de jogar é 8, mas quando nós o fomos contratar ele era 10. É bom ter, mais do que tudo, é bom ter jogadores com qualidade. Se o treinador vai pôr à direita ou à esquerda, confiem no treinador, é por isso que eu aqui estou. Nós temos é que ter jogadores de qualidade jogam em qualquer posição, menos na posição do goleiro. Nas outras, quando tens qualidade, os jogadores jogam em qualquer posição. Abel, boa noite. Você falou, antes de terminar a temporada, você falou, o Palmeiras precisa de poucos ajustes no elenco. Foram 2 saídas, jogadores que estavam aqui, e a chegada do Marlon. Queria que você fizesse um balanço nesse momento, de começo de temporada. Você acredita que o elenco já está em opções? É aquilo que você esperava ou faltam ainda muitas peças? O Palmeiras e equipas como o Palmeiras nunca estão fechados
para nada. O Palmeiras é uma equipa que está sempre em reconstrução e reformulação. Se houver oportunidades de ajustar naquelas posições que nós entendemos que devemos ajustar, vamos fazer. Mas não vamos contratar por contratar. Eu acho que nós temos, como te disse, um elenco super qualificado, um elenco com opções. Estamos a disputar, mesmo num ano de reformulações, 17 entradas, o Palmeiras chegou. E como disse ao teu colega, eu assumo a minha responsabilidade, mas quando fazes uma análise daquilo que aconteceu, não podes atribuir só a uma única questão. Muitas coisas se passaram ao longo do ano, muitas coisas se passaram em jogos específicos, mas o Palmeiras estará sempre aberto a bons jogadores e a jogadores que queiram jogar no Palmeiras em posições que o Palmeiras entenda que deve reajustar, mas estou muito satisfeito e contente com o plantel que tenho atualmente. O que eu mais quero, desejo e peço é que os jogadores que estão lesionados recuperem mais rapidamente. É isso que eu quero. Boa noite, Abel, tudo bem? Você citou os problemas físicos dos atacantes do Palmeiras, né? A situação do Flaco gripado e o Vitor, que teve um problema no treino. E eu queria que você falasse dos dois jogadores que jogaram hoje, né? O Luiz e o Maurício. E sobre a situação do Bruno Rodrigues, né? Que também entrou no final da partida e que durante as férias acabou participando de um torneio amador. E a diretoria do Palmeiras não gostou do episódio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que sim, acho que no futebol parece que os profissionais de futebol não podem errar, não podem cometer erros. Basta só nós olhar a nossa volta na nossa sociedade, e se fôssemos tão exigentes com outras áreas da sociedade como somos com os jogadores, talvez vivêssemos todos num mundo melhor. Sim, é de conhecimento público, não há como não entender como um erro, mas quem nunca cometeu, quem nunca falhou, que atira a primeira pedra, não é? Nós, quando erramos, temos que errar, assumir, aprender com o que fizemos e, o mais importante, aquilo que ele vai fazer da próxima vez. Portanto, assunto resolvido, como se resolve dentro do Palmeiras, falando olho no olho, assumindo as responsabilidades e continuando o caminho do trabalho, da exigência e seguindo com o nosso clube. Nada de mais. Maurício e o nosso Luigi, como estavas a dizer, são jogadores super qualificados e que estão preparados para dar resposta àquilo que são as exigências de um clube como o Palmeiras. O Luís é um jogador da base que nós já trabalhamos há muitos anos com ele e espero continuar com este jogador. Como vocês viram hoje, é um jogador que nos dá um ataque à profundidade, é um jogador malandro, é um jogador que consegue segurar a bola e mais do que tudo é um jovem, não é? Nós temos que fazer com jovens o que outros fazem com homens experientes, e nós temos que usar outros recursos, outra organização para nos batermos com eles, como sempre fizemos, e vamos fazer, como estava a dizer ao teu colega, aquela teoria dos 700 milhões que o Palmeiras investiu. Depois de vender 2 bi de reais, eu posso dizer que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300. Depende para o lado, cada um quer puxar a sua narrativa, não é? O Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300. É isso que depois depende de vocês, para o lado que vocês querem olhar. É para os 700 que nós compramos, não é? Ou para os 2 bi que vendemos. E ficámos mais fraco, 1 bi 300. Ninguém se lembrou disso, pois não? Ou acham que eu sou o pior treinador ou melhor treinador que o Esteve? Obrigado, Abel. Desculpa pelo tempo. Vamos ver lá como é que tá, mas é difícil, né?